Boa noite, nossos amigos e companheiros e interessados dos estudos do Espiritismo. Voltamos com a terceira parte do programa Encontro com o Espiritismo e desta feita é um prosseguimento do estudo do Livro dos Médiuns, tema perda e suspensão da mediunidade, que a mediunidade pode ser suspensa ou pode se perder a mediunidade. Vai de acordo com o uso ou o abuso da faculdade mediúnica. Os espíritos se retiram. E os espíritos se retirando, não vai haver o fenômeno. Apenas o médium está com a mediunidade adormecida. E quem acorda são os espíritos. Se os espíritos não fazem o exercício, o médium continua com a sua mediunidade dormindo, adormecida, porque não depende só dele, depende fundamentalmente dos espíritos que se comunicam através do médium. E como o nosso programa anterior, foi a segunda parte, sofreu um problema aqui na internet, nós conseguimos dar prosseguimento à terceira parte, que é a perda da mediunidade. E diz aqui, se o espírito, o bom espírito que se comunica através do médium, se o espírito percebe que o médium que está à sua disposição, não corresponde mais às suas expectativas, e não aproveita os conselhos e as advertências que o espírito lhe dá, ele, espírito, se retira para buscar um outro médium mais digno das comunicações mediúnicas. E Allan Kardec, então, volta a perguntar: o espírito que se retira não poderá ser substituído por outro espírito, e neste caso não se conceberia a suspensão da faculdade, quer dizer, um espírito se afasta, a mediunidade foi suspensa, mas outro não pode substituir para dar prosseguimento ao desenvolvimento da faculdade mediúnica? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: ora, o que não faltam são espíritos. Não faltam espíritos que nada mais desejam, senão comunicar-se, e estão sempre prontos para substituir aqueles que se retiraram. Mas quando é um bom espírito que abandona o médium, for um espírito bom, o guia espiritual do médium, o protetor espiritual do médium, que o trata com carinho, com estima, esse espírito pode muito bem deixá-lo apenas momentaneamente e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de servir-lhe de lição. É apenas um ensino, a lição que o espírito está dando. Desculpe, mas é o ventilador que está muito frio. E então o espírito que tem afinidade com o médium, é o protetor espiritual do médium, ele pode então suspender a mediunidade por algum tempo, mas apenas como um aprendizado para o médium, uma lição para o médium, a fim de servir de lição e provar ao médium que a sua mediunidade não depende dele, depende dos espíritos, e que não deve, por isso, se envaidecer, porque o médium, às vezes, ele fica envaidecido, aí o espírito suspende a mediunidade, priva-lhe por algum tempo para lhe dar uma missão. Quando menos o médium espera, aí vem o mesmo espírito e exercita a faculdade, ela volta, se recupera, mas foi apenas uma lição que o espírito deu. Ora, essa impotência momentânea, essa suspensão, é também para dar ao médium a prova de que ele escreve sobre uma influência estranha
invisível, de outra forma, não haveria intermitência. Então, para mostrar ao médium que a mediunidade dele, o exercício, depende de uma força estranha, invisível, que não depende do médium. Aí o espírito continua aqui na sua orientação. Aliás, a interrupção da faculdade, diz aqui o espírito superior, nem sempre é uma punição, nem sempre. Ela demonstra, algumas vezes, a suspensão, a solicitude, a estima do espírito para com o médium, a quem se afeiçoou, a quem tem estima. O espírito quer proporcionar ao médium um repouso material que julga necessário. E, neste caso, não permite o espírito que outros espíritos o substituam, sobretudo quando há uma missão determinada entre aquele espírito e o próprio médium. Tudo tem uma razão de ser, nada ocorre sem uma razão de ser. E Allan Kardec faz outra pergunta. Entretanto, vêem-se médiuns de muito mérito, moralmente falando, que não experimentam qualquer necessidade de repouso e ficam muito contrariados com as interrupções, cujo objetivo não compreendem. Quer dizer, tem médiuns moralmente elevados e cuja faculdade mediúnica sofre algumas intermitências. De repente, ela é suspensa, periodicamente, coisa que o médium não desejaria, cujo objetivo eles não compreendem. Essa é a pergunta de Kardec. Como se explicar? Aí o Espírito responde: é com o objetivo de pôr à prova sua paciência e avaliar sua perseverança. Os Espíritos, às vezes, fazem isso com o médium para avaliar a paciência do médium e a perseverança do médium na prática do trabalho da mediunidade. É por isso que os espíritos, em geral, não assinaram qualquer termo, qualquer fim para esta suspensão. Eles querem ver se o médium se desanima, como é que está o médium, como é que ele reage. Aí suspende a mediunidade por algum tempo, para ver se ele fica impaciente, para apreciar e tirar uma conclusão. Isso os espíritos fazem. Aí acrescenta, muitas vezes, é também para lhe dar um tempo de meditar nas instruções que lhes deram os espíritos, e é por essa meditação, essa avaliação dos nossos ensinos, que conhecemos os espíritas médiuns, ou os médiuns espíritas verdadeiramente sérios. Quer dizer, vem como uma prova para o médium, né? Essa suspensão. Não podemos dar esse nome àqueles que, na realidade, são apenas amadores de comunicações. Quer dizer, aqueles que são amadores de comunicações mediúnicas não são os médiuns espíritas. É o que o Espírito está dizendo aqui. Não são apenas amadores de comunicações mediúnicas. E Allan Kardec volta com outra pergunta. Será necessário, neste caso, que o médium prossiga nas suas tentativas de escrever? É necessário que continue? Aí o Espírito responde: se o Espírito que se comunica pelo médium, Espírito elevado, lhe aconselhar isto, deve sim. Mas se esse espírito que lhe tem estima, esse espírito que tem a missão com o médium, para fazer um trabalho elevado, se esse espírito disser ao médium para abster-se, o médium deve obedecer. Isso é que o Espírito Superior responde à pergunta de Kardec. Aí Kardec volta novamente a perguntar: haveria um meio de abreviar esta prova?
Pode-se abreviar? Tem algum meio para abreviar esta prova? O médio abreviar? Aí o Espírito responde: a resignação e a prece. Se o médium recebeu do Espírito conselho para continuar a mediunidade suspensa, aí o médium deve obedecer. Porque se ele insistir, aí ele fica preso a espíritos mistificadores, espíritos enganadores, porque espíritos mistificadores que rodeiam o médium é o que não falta. Tem a presença deles abundantemente. Aí Kardec pergunta: haveria um meio de abreviar esta prova? Aí o Espírito responde: o médium deve ter resignação e recorrer à prece, e se acalmar e aguardar a decisão do Espírito para um novo trabalho. Aliás, basta fazer todos os dias uma tentativa de alguns minutos, pois seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro objetivo senão o de certificar-se de que a faculdade foi recuperada. Aí esse médico que suspendeu, aí diariamente ele pode fazer um pequeno exercício só para experimentar se a mediunidade foi recuperada ou se continua parada, suspensa. Se continua suspensa, parada, é com a permissão do Espírito, que o Espírito não quer que o médium continue. Aí Kardec volta com outra pergunta: a suspensão da mediunidade implicará no afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? Implica nisso? Aí o espírito superior responde a Kardec: de maneira nenhuma. O médium, então, estaria na posição de uma pessoa que perdesse momentaneamente a visão e que nem por isso deixasse de estar cercado de seus amigos, embora não pudesse vê-los. O médium pode, portanto, e até deve continuar a comunicar-se através do pensamento com seus espíritos familiares e ficar convencido de que é ouvido. Porque a comunicação entre os homens e os espíritos é pelo pensamento. Não é falando, é pelo pensamento. Os espíritos dirigem os homens pelo pensamento, não é empurrando, não é dando, não é conduzindo pela mão. Os espíritos nos conduzem pela ideia, pelo pensamento, pelas sugestões, aí eles conduzem as criaturas. Os bons conduzem para o bem e os maus espíritos conduzem para o mal, pelo pensamento, pelas inspirações e pelas intuições. Aí o Espírito complementa: se a falta da mediunidade pode privar o médium das comunicações materiais com determinados espíritos, não ocorre o mesmo. Quer dizer, não pode privar o médium das comunicações morais pela inspiração, pelas intuições e pelo pensamento. É isso que Kardec nos diz. E de maneira que nós encerramos o nosso trabalho de hoje, o nosso estudo sobre o Espiritismo, e a terceira e última parte. O tema é perda e suspensão da mediunidade, causada pelo que? Geralmente é o mau uso que o médium faz da mediunidade, abusa em algum ponto, aí vem a perda e algumas vezes a suspensão da mediunidade. Mas esta última para dar uma lição ao médium, mostrando que seus espíritos, apenas a mediunidade fica adormecida, e os espíritos é que acordam a mediunidade. E de maneira que muita paz, e voltamos com encontro com o Espiritismo, com novos temas, hoje que é dia 21 de novembro de 2021, é o programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.